Sérgio Dias, investigador, cientista. Quem és tu? Como é que te apresentas? Acabaste de me apresentar, basicamente. Investigador, cientista, biólogo de formação, há muitos anos atrás, e interessado pelas coisas da oncologia há mais de 20 anos, 20 e tal anos, agora. O que é que foi o clique? O que é que te fez dizer, não, oncologia é o cancro que é o meu caminho? É uma razão meramente pessoal. A minha mãe teve um linfoma durante muitos anos, um tumor especialmente difícil de tratar, no subtipo de linfoma que ela teve. O linfoma é um tumor no sangue? É, exatamente. Um tumor hematológico, e na altura foi o clique. Ou seja, eu interessava-me pelas coisas da ciência, matemáticas e biologias, etc. Mas foi o clique. Eu achei que, de alguma maneira, para perceber melhor aquilo de que temos receio, no caso concreto de doenças, é melhor estudá-las. E, portanto, desde aí, olha, isso facilitou-me a vida, que escolhi sempre os caminhos mais diretos possível. No liceu, fazes a área das ciências e depois o curso que pareceu na altura mais lógico, se calhar se escolhesse hoje, se calhar teria escolhido outro, não sei. E depois o doutoramento, porque sim, e as áreas da oncologia, depois fui andando, basicamente. E esse clique, quando acontece isso à tua mãe, qual é o teu sentimento? De angústia? De angústia e de medo. Pelo desconhecido. Eu era bastante novo, mas depois isto foi-me acompanhando até o início do curso, na verdade, e o receio do desconhecido é algo com o qual eu, pelo menos, eu acho que na verdade quase todos nós lidamos mal. E o conhecer melhor derrota de alguma maneira esse receio, ou diminui esse receio. Esse pelo menos foi o meu entendimento. E então dirigi-me para uma área de forma a, em primeiro lugar, perceber melhor aquelas doenças e depois contribuir de alguma maneira com aquilo que eu fui fazendo para melhorar a qualidade de vida, os tratamentos, diagnósticos, etc., das pessoas que desenvolvem doenças oncológicas. E curar? E curar, isto já é um chavão, mas a expressão curar no cancro, é evidente que hoje em dia, em termos de tratamentos, a investigação avançou de tal ordem que nós conseguimos ter alvos terapêuticos que são extraordinariamente eficazes. Isso é o quê? O que é que são esses alvos? Consegues definir como é que se consegue desarmadilhar? Sim, ou seja, o cancro define-se, o cancro sensu lato é um conjunto alargado de doenças que pode afetar todos os órgãos. Não há um cancro, há muitos. Há muitos tipos de cancro, mas todos os cancros são caracterizados por ter um conjunto de propriedades. Propriedades que dizem respeito, isto é uma área que tem alguma piada, às características intrínsecas às próprias células do cancro, e depois à forma como essas células se relacionam com o hospedeiro, com o nosso corpo e todos os outros elementos que o constituem. Como é que é isso? Ou seja, o sistema imunitário, os vasos sanguíneos, os nutrientes disponíveis, isso é o tipo de relacionamento que uma determinada doença, como é o caso do cancro, desenvolve com o hospedeiro. Ora, voltando atrás para a tua pergunta, se tu conseguires identificar aquele gatilho, aquele trigger molecular que faz com que aquela célula, imaginemos de cancro da mama, depende especialmente de um determinado nutriente naquele momento. E esse nutriente o que faz com que as células sobrevivam, cresçam mais do que as normais. Se tu conseguires encontrar esse trigger, consegues desenvolver estratégias terapêuticas, depois estamos a falar de inúmeros tipos de fármacos que entretanto já existem, para bloquear exatamente esse gatilho, essa dependência. E com isso impedir que estas células, como é a panagem do cancro, se multipliquem de forma desordenada e rápida. Exatamente. Mas que elas sejam bloqueadas, ou pelo menos o seu desenvolvimento seja mais lento. Exatamente. E em alguns cancros foi possível identificar os tais triggers tão específicos e tão importantes, eu dou já um exemplo disso, que faz com que as células, ao não ter acesso àquela via de sobrevivência, na verdade morram e desapareçam. Portanto, descobrimos um gatilho. Em vários, sim. Aonde? Um dos exemplos mais clássicos da biologia do cancro diz respeito à leucemia mieloide crónica, onde se identificou há muitos anos atrás, no início do século XX, na verdade, e depois meados do século XX, uma translocação, uma troca de pedaços de cromossomas nas pessoas que desenvolvem leucemia mieloide crónica, que faz com que passe a haver a ativação de um chamado oncogene, ou seja, um gene que desenvolve todo um conjunto de vias de ativação, de sinalização nessas células de leucemia mieloide crónica. É como uma fábrica. Sim. Conjunto de processos biológicos, químicos. Mas que dependem apenas de um primeiro sinal.
Ou seja, as células com aquele oncogene passam a ser células de leucemia mieloide crónica. Se tu conseguires, e isto é que foi desenhado, descobrir de que forma tu inativas ou impedes a ativação daquele oncogene, aquelas células morrem. Isto foi o trigger, há muitos anos atrás, há cerca de 20 e tal, 30 anos atrás, que levou a um aumento radical de desenvolvimento de fármacos dirigidos ou produzidos com o mesmo objetivo por parte da indústria farmacêutica. Descobriu-se, portanto, que qual era o sítio para atuar e depois então foi-se à procura de canivetes suíços para conseguir desativar aquela bomba relógio, no fundo. Tal e qual. E para outros cancros foi-se à procura, do ponto de vista de investigação, de gatilhos parecidos, ou seja, dos tais oncogenes que sejam especialmente importantes para o desenvolvimento daquelas células naquele cancro. E porquê é que é tão difícil encontrar esses gatilhos? Porque, na verdade, vamos lá ver, o cancro é um conjunto de doenças das nossas células. Portanto, a maior parte dos processos celulares das células do cancro são os mesmos que se desenvolvem ou que estão presentes nas células normais. Podem ter subtilezas, imagina, estarem, como dizias há bocadinho, a haver mais divisão celular ou haver uma divisão celular, a tal proliferação descontrolada. Mas as células normais, uma parte delas também faz isso, de forma controlada. Encontrar diferenças fundamentais entre tudo aquilo que é exercido por parte das células normais versus as do cancro não é assim tão simples, porque são as nossas células. E, portanto, o processo é um processo natural e que acontece de forma natural, exceto, lá está, num pequeno desvio que faz com que isto tudo se desequilibre. Sim, eu até posso explicar de outra maneira, que é uma imagem que eu penso ser feliz. Há muitos anos atrás foi postulado por já uma série de grupos de investigação que o cancro fosse uma espécie de recapitulação do desenvolvimento embrionário. O que é que isto quer dizer? Nós, durante o desenvolvimento embrionário, as células dividem-se e vão ganhando competências, vão-se diferenciando em células dos diferentes tecidos e órgãos. Lá estamos nas totipotenciárias, adoro a expressão, e plenipotenciárias. Exatamente. Portanto, aquelas primeiras 4 células do embrião, subitamente têm essa maravilhosa capacidade de ser tudo, desde o cabelo, o coração, o que for. Exatamente. E o que é que faz já agora que umas decidam ir para Não para é a células minha área do de coração? expertise, mas hoje em dia já se sabe bastante sobre essa regulação do desenvolvimento embrionário, quer em termos temporais, quer em termos moleculares. Portanto, ou seja, há uma programação e elas depois distribuem-se. Exatamente. E no cancro acontece a mesma coisa. Ora, o que é que acontece no cancro? É como se tu tivesse a formação de, imaginemos, um novo órgão, com as diferenças face ao órgão original, fora de tempo e muitas vezes fora de sítio. Mas as vias originárias, as vias moleculares, não são radicalmente diferentes. Apanham o mesmo comboio, mas depois chegam a um sítio que não tem saída. Exatamente. Sendo que estas células são imortais? Ou É podem difícil ser? dizer isso, ou seja, as células do cancro dividem-se, têm o potencial de se dividir mais do que as células correspondentes normais. Se são imortais, acaba por ser assim um conceito, porque vamos lá ver, o cancro na verdade acaba por ser um processo caótico. Muitas pessoas se calhar têm ideia do cancro como um processo super organizado e que leva a um ganho de uma série de competências. Recentemente li um artigo clássico de um investigador muito importante, o Théodore Boveri, que era um francês do início do século XX e que, sem ter acesso a praticamente nada de biologia molecular, veio a fazer, quer dizer, veio a gerar uma série de hipóteses que vieram-se a provar 100 anos depois, o que acaba por ser notável. Uau, grande intuição. E uma delas é que, na verdade, o cancro pode ser entendido como a perda de uma série de funções e não o ganho de uma série de funções. E isto é importante do ponto de vista conceptual, ou seja, as células normais exercem determinadas propriedades. Por exemplo, células da glândula mamária produzem caseína, proteína do leite, quando é necessária, etc. Não é? As células do cancro, em grande parte, perdem essas capacidades e, portanto, acabam por exercer uma série de pseudofunções que não correspondem às células originais. Então, para um biólogo e investigador, isso quase não faz sentido, porque se são entidades biológicas, porque é que aparecem sem ter sentido para a sua própria vida? Isso é um conceito evolutivo atrevido, eu diria. Ou ignorante neste caso. Não, eu diria o seguinte, eu não estou a dizer que é um erro. Porque na biologia tudo aparentemente tem uma razão de ser, não é? Assim, não compreendemos tudo, mas parece que tudo faz algum sentido na biologia.
Eu diria o seguinte, Exceto as baratas, quiçá. até as baratas. Até as baratas. Eu diria o seguinte, o desenvolvimento ou a aquisição deste tipo de propriedades oncogénicas, se quisermos, por parte das células, acaba por ser a primeira consequência do envelhecimento das nossas células. Portanto, as nossas células vão, à medida que crescemos e envelhecemos, acumulando determinados erros de cada vez que copiam o ADN para as células filhas, cometem pequenos erros, por vezes, na cópia de uma quantidade absolutamente imensa de informação. É normal ir cometendo esses erros. De cada vez que esses erros incidirem no código genético, nos tais, imaginemos, oncogenes, ou em genes que levem a proteínas que favorecem, por exemplo, aquela tal expansão descontrolada das células, nós estamos a aumentar a probabilidade de desenvolver um cancro. Mas voltando atrás, acaba por ser uma consequência da nossa própria vida, desde que nascemos até eventualmente morrermos, que as células acumulem erros. Portanto, poderíamos entender o cancro como um processo natural e que tem uma probabilidade X consoante a nossa carga genética, o nosso estilo de vida, que vai ocorrer naturalmente num conjunto alargado de pessoas. Então, e o que é que faz com que, lá está, num determinado número de pessoas aconteça? Quiçá agora com mais frequência, pelo menos aparentemente assim acontece, também estamos a ficar todos sempre mais velhos, isso é a parte boa da notícia. O que é que faz com que umas pessoas ganhem a lotaria do Natal ao contrário e outras, aparentemente, consigam ir resolvendo essas mazelas das células? Isso leva-me a dois pontos. Os cancros meramente hereditários, ou seja, nós nascermos com um conjunto de características genéticas que favorecem o aparecimento de cancros, são relativamente pouco frequentes. Estamos a falar menos de 10% dos cancros todos que aparecem. E, portanto, os outros 90%, se quiseres, o que é que acontece? Das duas uma, ou pelo estilo de vida que as pessoas tenham e que sejam expostos a mais poluentes, a mais fatores que aumentem esse tal risco de acumular aqueles defeitos nas células. O tabaco aparece-me logo aqui na minha cabeça. É óbvio, a exposição à luz ultravioleta, a poluição atmosférica. Hoje em dia discute-se muito a exposição a determinado tipo de nutrientes que favoreçam a inflamação, seja gástrica, seja intestinal. Pronto. Esse tipo de comportamentos, se quisermos, também aumenta a probabilidade de virmos a desenvolver cancro. Mas a verdade é que desses 90% de casos de cancro que aparecem, nós ainda continuamos com uma janela dos chamados cancros esporádicos e que ainda não conseguimos atribuir absolutamente uma relação causa-efeito entre, se quiseres, um comportamento e uma maior incidência de cancro. Não sabemos porque é que aconteceu. Não. Tu estavas a falar um bocadinho, e essa é uma das tuas áreas de especialidade, do cancro da mama. Se calhar eu tenho um viés na minha cabeça, mas aparecem sempre notícias de mulheres mais jovens e com cancros da mama mais agressivos. Isso é porque estatisticamente é verdadeiro ou porque nós notamos exatamente mais porque são mulheres muito, muito jovens e com tumores agressivos? Essa é uma excelente pergunta e, de facto, em termos epidemiológicos, isso parece ser o caso. Nós estudamos cancro da mama a vários níveis, mais celulares e moleculares, mas uma das áreas de trabalho que nós temos vindo a incidir a nossa atenção, a dedicar a nossa atenção nos últimos mais de 10 anos, diz respeito às dislipidémias, ou seja, excesso de peso, obesidade, consumo de lípidos ou produção a mais de lípidos e maior risco de cancro da mama e de piores cancros, se quiseres, doenças mais agressivas. Esse é, por um lado, um fator que hoje em dia é aceite. Nós e muitos outros grupos demonstramos que pessoas que tenham dislipidémias, níveis elevados de colesterol, por exemplo, ácidos gordos, têm um maior risco de desenvolver cancro da mama, no caso das mulheres, e de ter tumores mais agressivos. Por outro lado, se nós voltarmos atrás sobre a história da interação das células do cancro com o hospedeiro, talvez bata certo ter a noção de que em pessoas mais novas, onde, à partida, o sistema imunitário é mais competente, se quisermos, o próprio sistema nutricional, ou seja, o estado metabólico das pessoas será o mais ideal se determinadas células conseguirem crescer, desenvolver as tais características oncogénicas e sobreviver
ao ambiente que é modulado pelo sistema imunitário e estarem especialmente bem adaptados àquele estado metabólico da pessoa, favoreça... Tem mais capacidade de crescer de uma forma mais agressiva. Penso que sim. Então, mas isso é uma área, desculpa, isso é uma área de investigação super importante. Porque é que surgem mulheres mais novas, porque é que são tumores mais agressivos e o que é que distingue esses tumores, do ponto de vista genético, se quisermos, dos tumores que surgem, por exemplo, numa mulher já idosa, por exemplo. Isso é uma área de investigação super importante. Então e o santo sistema imunitário? Que é feito dele? Não era suposto ele estar aqui quase como um drone de vigilância em busca de defeitos de fabrico? Mas a noção que temos é que uma grande parte a expressão é lesões pré-neoplásicas, ou seja, dos pré-cancros, são eliminados pelo sistema imunitário. O nosso sistema imunitário tem capacidade de reconhecer uma grande parte dessas células e eliminá-las. Por isso é que, na verdade, temos relativamente poucos cancros, face aos defeitos, ou melhor, face às transformações celulares que vamos tendo ao longo da nossa vida. Temos mais defeitos e temos apenas uma raridade que evolui para cancros. Sim. E já conseguimos perceber as malvadas células que se conseguem esquivar ao sistema imunitário, como é, sim, o que é que elas fazem? Que guarda-chuva é que elas usam? Exatamente. Há múltiplos guarda-chuvas, na verdade. É guarda-chuvas, botas da chuva e gabardines. Ou seja, na verdade as células que se transformam, se tornam células oncogénicas, não só desaparecem, ou seja, se tornam invisíveis ao sistema imunitário, por um lado, como se adaptam de tal maneira que chegam a utilizar os mesmos fatores, as mesmas vias produzidas pelas células do sistema imunitário em seu benefício. Portanto, ainda é outro lado quase perverso da questão. Isso é uma coisa quase fascinante, se a conversa não fosse uma desgraça, não é? E o terceiro ponto até seria dizer que a grande maioria dos tumores, o cancro da mama, nomeadamente estávamos a falar há bocadinho, exerce um efeito imunossupressor, ou seja, inibe mesmo a função de uma grande parte das células imunitárias. Ou seja, tens aqui pelo menos 3 áreas de investigação muito importantes e que têm, nos últimos anos, na verdade, sofrido avanços significativos. Há muito entusiasmo com a parte da resposta imunitária contra a maior parte dos cancros. Quanto tempo é que demora desde que a tua tribo descubram algo que é robusto até que nós na nossa vida conseguirmos alguma solução para um problema como o cancro? Essa é uma pergunta que tipicamente nós responderíamos 10 a 15 anos, no mínimo. Porque, enfim, desde a descoberta, imaginemos, do tal gatilho molecular, até à validação em modelos animais, primeiro, modelos pré-clínicos, depois à produção de fármacos com a qualidade industrial e etc, depois até à comercialização, é mais ou menos o que tem sido. Só que, muito recentemente, por causa da pandemia, nós percebemos que, na verdade, é possível acelerar isso tudo, não é? Porque na pandemia viemos a produzir vacinas derivadas de uma tecnologia que, na verdade, já existia há uma série de tempo e que diz respeito ao RNA e essas coisas todas. Fomos ao baú ver que havia conhecimento já produzido. E, portanto, de repente, as vacinas foram autorizadas no espaço de um ano. Portanto, houve maneira de conseguir acelerar um processo. Exatamente. De uma maneira segura. Certo. Eu penso que sim. Não é a minha área de expertise, mas todos nós tomamos vacinas, não me lembro assim de efeitos. E tomamos-las nem ser as Covid, mas desde bebés, exatamente. Aliás, pensar nessa ideia de que nascemos e logo na maternidade, nas primeiras 24 horas, pimba, toma lá uma gota no nosso bem mais precioso. Todavia, campo de grande florescência e de efervescência, as fake news, as notícias falsas. Lá está o velho papão, cuidado, olha que isto vai, olha que vem aí a catástrofe, olha. Claro. Qual é o teu olhar, a tua perspectiva sobre isso? Eu diria o seguinte, eu acho que o papel dos cientistas como veículos que permitem o acesso à informação fidedigna, cientificamente sólida e bem explicada à população em geral, é um papel que tem sido relativamente negligenciado. E aqui faço meia-culpa também da comunidade científica. Porque os cientistas não querem falar ao povo? Hoje em dia estamos numa geração completamente diferente e numa época completamente diferente. Mas eu diria que durante décadas, se calhar, foi um bocadinho isso. Bons velhos mestres do saber, os supercientistas, não cuidavam disso.
isso porque tinha mais coisas para fazer. Sim, não se preocupavam, digamos assim, com isso. E hoje em dia isso é absolutamente... E estamos, pronto, indo de encontrar a tua pergunta, estamos perante uma fase do mundo em que o acesso à informação não tratada, não filtrada, não analisada por pares e por pessoas que sabem o que é que está ali escrito, é facílimo. Hoje em dia, nós, qualquer conjunto de palavras que coloquemos num qualquer motor de busca na internet, dá-nos as respostas que nós pretendemos. Isto é um exercício que nós fazemos com os alunos de medicina. Se eu escrever os lípidos causam cancro, ou em inglês, lipids cause cancer... A resposta é sim. Ou sim, ou lipids protect from cancer, protegem do cancro. Também a resposta é um sim, sim também mesma. aparece. Temos imensos hits também. Ou seja, precisamos do papel de técnicos, no caso concreto, penso eu, de cientistas e de pessoas da profissionais de saúde, que consigam filtrar a informação e dizer às pessoas qual a informação que deve ser credível e a que não deve ser. E o problema aqui é que muitas vezes, se eu te perguntar, eles causam ou não causam, portanto a pergunta mais abrangente, tu muitas vezes podes dizer, não sei. Claro, não. O admitir que não sabemos e que estamos enganados é uma característica de ser cientista. Nós pomos uma determinada hipótese. Vamos recuar outra vez numa hipótese muito simples. Eu ponho a hipótese que é o seguinte: o colesterol LDL, aquele mau que causa aterosclerose e infartos de miocárdio, etc., é um fator de risco para o cancro da mama. Isto é a minha hipótese. Eu vou explorar a minha hipótese. A hipótese pode estar errada. Eu posso chegar ao final de fazer um conjunto de experiências, analisar um conjunto de dados e ter que reformular a hipótese. Isto é uma coisa que eu creio as pessoas têm que entender, que faz parte do processo científico. Nós, quando produzimos, imaginemos, uma vacina que nos ensaios pré-clínicos, em modelos animais, modelos celulares in vitro, deu um determinado conjunto de respostas, a nossa expectativa é que nas pessoas todas dê mais ou menos as mesmas respostas. E quando falha, qual é a tua frustração? Como é que lidas com a tua frustração? Quando falha, o que é que pensamos? Que temos que perceber melhor, primeiro, porque é que falhou e o que é que, em todos os outros passos anteriores, nós não observamos ou não demos atenção para explicar o tal falhanço. Aprender com o erro. Sim, sem dúvida nenhuma, mas é um processo de atenção que pessoalmente acho, e penso falar pelos cientistas, senso lato, isso é não só fascinante, mas é desafiante. Esse é que é o desafio. Se fosse muito fácil, nós não estávamos aqui a pensar como é que as células funcionam. Íamos fazer outra coisa qualquer. Portanto, o saber como é que funciona um determinado processo molecular e levar à produção que seja de uma vacina com o objetivo de, por exemplo, neutralizar um vírus, e pensemos nas vacinas do HPV no cancro. Sim, no cancro do colo do útero, por exemplo. Do útero, cujo objetivo hoje em dia da OMS é erradicar o cancro do colo do útero do planeta. Porquê? Porque aí sabemos, no caso do cancro do colo do útero, nós sabemos que o desencadeante, lá está, o tal gatilho, Exatamente. é um vírus. Exatamente. Como no estômago, O Helicobacter pylori também. Portanto, aí existe um elemento externo que não sobe o processo bioquímico interno, mas que consegue, que ativa essas células. E, portanto, podemos a seguir pensar em como é que podemos diagnosticar por um lado e tratar por outro e passar para um objetivo de políticas de saúde pública que é erradicar e terminar com uma doença. Exatamente. Agora, vamos só recuar há bocadinho na nossa conversa. A mesma tecnologia que foi utilizada para, num espaço de tempo tão curto, produzir as vacinas para a Covid-19, já tinha sido testada, amplamente testada, por exemplo, nas vacinas para o colo do útero, as vacinas contra o HPV. Que demoraram anos a investigar também. Claro, que demoraram anos a investigar e que vastíssimos, neste momento, milhões de raparigas, essencialmente raparigas, já receberam as vacinas, impedindo exatamente, pretendendo impedir que venham a desenvolver um cancro que é super difícil de tratar. Portanto, vamos lá ver, se nós conseguirmos ter a vontade, seja primeiro de políticas que financiem a ciência, depois de entidades que venham a aprovar os medicamentos novos mais depressa, é possível chegar a tratamentos do cancro mais depressa, isso sem dúvida nenhuma. Como é que tu fazes perguntas? Isso por acaso é muito engraçado. No outro dia, na reunião de grupo, eu estava exatamente a dizer a uma nova estudante que se calhar o mais difícil do processo de ser cientista é saber fazer perguntas. Exatamente o que eu lhe disse. Como é que fazes perguntas? Sim. Como é que usas algum método? Segues a intuição? Intuição, na ciência, creio que desempenha um papel muito pequenino. Sinceramente. É um mito.
o Eureka. O acaso existe ou não? Houve um determinado período onde, na área da biologia das células tumorais e mais na biologia celular, que é um bocadinho mais a minha praia, houve um determinado período, imaginemos, finais do século XIX, início do século XX, onde ainda havia muito isso, porque como os modelos estavam todos muito desconhecidos e era tudo muito baseado em observações. A biologia molecular não existia, entre aspas, ou seja, não tínhamos metodologias moleculares que te permitissem chegar a conclusões mais sólidas e, portanto, as pessoas especulavam coisas e aí, por vezes, há de facto momentos de eureka, de ideias aparentemente geniais com base em muito pouco. Hoje em dia estamos numa realidade completamente diferente da ciência. Nós temos metodologias muito rigorosas, detalhadas, que permitem observar ao mais ínfimo detalhe, quer os genes, quer o DNA, o RNA, as proteínas, a função das proteínas, das células, etc, etc. Portanto, hoje tens uma lupa muito fina. Muito fina. Ou seja, hoje em dia como é que fazes perguntas? É com base no estudo e na observação detalhada de determinadas características, digamos assim. E depois as perguntas que fazes baseiam-se tipicamente na área de saber que te interessa. Imaginemos que me interessa a mim estudar como é que uma célula de cancro da mama que vai formar uma metástase à distância, este é um projeto que hoje em dia temos no laboratório, só para ilustrar, como é que eu consigo saber que esta célula atravessa a parede dos vasos sanguíneos, entra na circulação sanguínea e vai até, imaginemos, o pulmão, para fazer uma metástase. Este processo que eu te acabei de descrever é, do ponto de vista celular, super complexo, porque temos inúmeros passos. Então, como é que eu faço uma pergunta? Primeira pergunta, ok, então, que células do tumor primário, não é que entram primeiro? Que características é que estas têm? Entram todas? Entram algumas? Não é? Então eu posso ir à procura dessas primeiras, posso fazer filmes, posso estudar biologia molecular, posso tirar amostras de sangue, imaginemos... Já agora tenho curiosidade, como é que que instrumentos, que microscópios é que tu usas para dar essas pequeníssimas inúmeros, unidades? E esta tecnologia está sempre a ser tão atualizada que não me atrevo a dizer muito mais do que a microscopia confocal, por exemplo, que nos permite já um detalhe muito grande de observação. Mas, por exemplo, é curioso, entre aspas, idoso microscópio eletrónico, que já existe há... Aquele dos laboratórios que a gente vê. Volta a haver imenso interesse em utilizar a microscopia eletrónica. Porque agora permite analisar, por exemplo, determinadas interações entre células, imaginemos, ou entre moléculas, portanto já não é a microscopia eletrónica exatamente igual a dezenas de anos atrás, mas a microscopia eletrónica permite-nos ir a tão fino detalhe que quer do ponto de vista da biologia molecular, do ADN, do RNA, etc, etc, quer da interação de células, a tal interação da célula do cancro da mama com a parede do vaso. Se eu vir que a célula, imagina... Isso é observável? Claro. Podemos fazer preparações de tumores, podemos para ver esse momento? Exatamente. Para ser testemunha desse momento biológico. Tal e qual. E depois a tua pergunta poderia ser, cá está, vamos colocar uma pergunta. Então a célula abre um buraco na parede do vaso sanguíneo, ou será que elimina as células da parede do vaso sanguíneo, as células endoteliais? Será que entra entre os espaços entre as células? Tivemos agora 3 hipóteses. E toca a testá-las. Portanto, primeira observação e depois desenho de experiências que impeçam cada uma destas hipóteses, por exemplo, de movimento, que é para chegarmos à conclusão de qual é aquela que parece bater mais certo. Então vamos fazer agora aqui um zoom out, vamos aqui dar um passo assim para trás, que é nós o que conhecemos até dos meios de diagnóstico, a velhinha radiografia, a TAC, a ressonância, a PET. Onde é que este caso? Isto também são instrumentos para tu usares. Onde é que isto entra aqui? Ou não? Ou são demasiado, enfim, miúpes para chegar a esse nível? Não, isso acabam por ser, são técnicas e instrumentos, técnicas muito utilizadas na clínica, porque se generalizou, e bem, a sua utilização. E permite, por exemplo, medir a evolução de uma determinada doença. Sim, só que nós, no laboratório, na verdade, na maior parte dos casos, precisamos de não fazer esse zoom out que o clínico precisa de saber, até para perceber a envolvência do processo clínico em si, precisamos de fazer o zoom in o mais possível. Ainda mais. Gostavas de chegar aonde? Já lá está.
estamos na célula, estamos no gene, numa unidade infinitamente pequena. É o estudo do genoma, é agora a genética aplicada aos testes que vão começar a responder a essas perguntas? Estamos a falar de níveis diferentes, até de áreas do saber e de investigação em oncologia. A parte do genoma ou seja, a forma fina como hoje em dia conseguimos ir ao genoma e saber o que é que está transcrito, por exemplo, nas células tumorais, em muito rigor e muito detalhe, permite-nos saber imenso. Permitiu, desde logo, classificar os tumores em subtipos mais rigorosos do ponto de vista molecular. Imagina, há 50 anos atrás o cancro da mama era definido como 2 subtipos e hoje em dia temos cerca de 7. Lá está, que são coisas diferentes. Exatamente. E até descobrir que um cancro que apareceu no estômago afinal é da mama, aquele que apareceu no osso se calhar é de outro sítio qualquer. Sim. Porque classicamente nós definimos o cancro do intestino, o cancro do pulmão, o cancro... E agora descobrimos que não, que afinal estas unidades bioquímicas têm aqui uns segredos que nós ainda estamos a tentar perceber. A biologia e a genética vai conseguir tipificar e agrupar até cancros mais raros? Claro que sim. Eu gostaria só de dizer o seguinte. Sim, vamos embora. Sim, é a resposta à tua pergunta, mas convém também, eu penso ser uma mensagem importante. O nosso conhecimento do comportamento e da forma como funcionam as células do cancro é cada vez mais detalhado e mais rigoroso. Ou seja, tem-se avançado muito nos últimos 20 anos, muito. Quando o presidente dos Estados Unidos agora, a semana passada, não é para fazer publicidade, mas disse que um dos objetivos dele e da próxima presidência, porque o senhor já não é assim tão novo, seria ou eliminar completamente o cancro, ou reduzir imenso a incidência de cancro. Ele não está propriamente a fazer um bluff, nem a dizer uma coisa disparatada. Achas que ele tem informações que lhe permitam dizer ou antecipar que finalmente o cancro se tornará uma doença crónica e manejável? Sim, por duas razões. Primeiro, recuando um bocadinho aquilo que começámos a dizer na nossa conversa, uma parte importante dos cancros resulta, ou a sua maior incidência, resulta de comportamentos das pessoas. E, por exemplo, redução de consumo de tabaco, consumo de álcool, poluição atmosférica, por aí adiante, exposição a HPV... Vai ter um impacto. Vai ter impacto, certamente. Ou seja, vamos reduzir significativamente esses cancros. Os detonadores. Portanto, se atuarmos nos detonadores, vamos reduzir essa parte. E depois, o conhecimento muito detalhado que já temos e que permite, como estávamos a falar há bocado, ter fármacos que são muito específicos para determinadas propriedades dos diferentes cancros, sim, poderá vir a tornar, numa grande parte deles pelo menos, destas doenças, cada vez mais doenças crónicas ou manejáveis. Estamos no admirável mundo novo, lá está. A aceleração dos tempos, as vacinas que aí estão, os tratamentos que tu me dizes, ok, nós agora conseguimos fazer mais rapidamente. Está aí o Big Data, não é? Quer dizer que o bom Big Data, aquele que está todos os dias na nossa vida, que é o GPS do carro, não é? Que ajuda-nos a perceber onde é que está o acidente. E esses dados, essa magistral coleção de dados pode contribuir para encontrar aí esses caminhos e fazermos melhor? Sim, sem dúvida, mas... Ou é uma promessa arrojada e ainda estamos longe disso? Eu creio, não, de todo. Eu creio que até a comunidade científica é o exemplo ilustrador, se quisermos, de como a partilha de dados, seja a nível major ou macro, seja a nível micro, favorece o avanço do conhecimento e o chegar a determinados o que tu descobres, partilhas. Exatamente, mas isso já se faz há muitas décadas. Cada vez mais. Quando começou o esforço, por exemplo, da sequenciação do genoma humano, evidentemente, nos Estados Unidos, em colaboração com outros países, esses dados sabia-se sempre que mais tarde ou mais cedo seriam de domínio público da comunidade científica primeiro. Até porque nós não os percebemos. Exatamente. Na realidade. E, portanto, a comunidade científica, quer a esse nível, quer a nível de modelos, partilha dos artigos, nós somos todos avaliados pelos pares. Ou seja, eu faço uma descoberta aqui em Portugal, no meu laboratório, mas vou querer que isto seja avaliado pelos pares internacionais e vou querer publicar na melhor revista possível para ter o impacto major
possível aquela descoberta. Lá está, porque depois aparecem os créditos, não é? Olha, ele descobriu aqui e teve não sei quantas citações. claro. Portanto, é esse o modelo de descoberta. Então, e os dados? Essa Big Data, esses dados todos que nós, quando vamos ali a um hospital, vamos a uma clínica, quando é que começamos a ver essa inteligência artificial a produzir-nos coisas... Saltos exponenciais, quânticos? Não é propriamente o meu domínio, mas eu tenho seguido isso. Mas sonhas? Claro. Isso é uma coisa que te anima? Eu penso como que cidadão? Sim. Ou seja, eu penso que o acesso por parte da população, do cidadão, aos, pelo menos, seus dados, imaginemos, clínicos, do ponto de vista até mais live possível, em tempo real, eu acho que é uma inevitabilidade, é uma questão de tempo. Atenção, mais uma vez... A pandemia da Covid-19 veio também a criar esse tipo de apps e de acesso a esse tipo de dado, que se calhar não foi comunicado nem desenvolvidos da mesma maneira, foi tudo se calhar um bocadinho à pressa, mas imaginemos no caso do cancro. Se nós tivermos em tempo real, no telemóvel, acesso a uma app que nos permita saber se um determinado comportamento fez variar um determinado parâmetro mais ou menos na nossa saúde que pode contribuir para o desenvolvimento de uma determinada doença. Olha, veja lá, esteve demasiado tempo aqui nesta rua muito poluente. Imagina. Muito poluída. Pronto. Estou obviamente no limite, no limite. A caricaturar, mas no limite imaginemos que temos, junto com isso, o acesso aos dados, até genéticos, porque não? Genómicos, porque não? Imaginemos. Só que aí eu recuo aquilo que disse há bocadinho. O papel dos cientistas e dos profissionais de saúde, necessariamente, mas dos cientistas, na filtragem dos dados que são, na verdade, passíveis de serem interpretados pelo cidadão comum, não técnico, tem que ser muito importante. Precisamos de uma curadoria? De alguma maneira. Não é o limitar acesso aos dados, porque isso evidentemente assusta as pessoas. É conseguir... Olha, lá está a elite a guardar para si a verdade. Não, mas é que muitos dados não são pura e simplesmente entendíveis pela maior parte das pessoas. Ou seja, quando nós fazemos hoje em dia um exame que me dá de uma sequenciação genómica um risco genético de 10% de vir a desenvolver um determinado cancro. Ora, cá está a Angelina Jolie acabou de entrar neste podcast. A Jolie era uma situação um bocadinho diferente, porque ela tinha um risco elevadíssimo, porque tinha uma mutação hereditária do lado da mãe, a tia tinha cancro, a mãe teve cancro, etc, etc. Portanto, ela tinha um risco... O seu risco era elevadíssimo, sim. Quase 90%. Só que, lá está, nos números normais a diferença entre 10, 12, 15, 18... A mim não me diz nada. Pois não, mas nem diz a ninguém. E isso é que convém explicar, convém saber explicar. Porque já agora, lembro-me sempre no meu filho, fizemos a miocentese e aquilo dizia, bom, a probabilidade da criança ter trissomia 21 é 1 sobre 1100 e isto não diz nada. Não diz. Mais uma vez. E não descansa nada, quer dizer, depois é outra parte. Todos tivemos essa experiência. Né? Todos tivemos esse tipo de experiências. Eu não sou geneticista e, portanto, não estou a propor de que forma é que isso deve ser feito, mas eu creio que isso deve ser repensado. Houver uma régua qualquer, quer dizer, olha, isto até 300 é capaz de ser complicado, agora acima de 1000 esteja lá descansado, não vai acontecer nada disso, não é? Eu creio que o papel dos cientistas aí deve ser ajudar a desenhar uma forma de que isso seja comunicável às pessoas e o tal acesso à Big Data, imagina, ainda é maior, não é apenas um risco genético de uma determinada coisa, e deve ser feito da forma o mais clara possível. Agora, que eu acho que nós estamos a caminhar para isso e que vamos ter acesso aos dados, certamente nossos em primeiro lugar e se calhar um bocadinho mais macro, acho que sim, é inevitável, pelo menos hoje em dia parece. Olha, este podcast é sobre comunicação e pergunto, estão os cientistas a conseguir traduzir essa realidade complexa e infinita das coisas que estão a trabalhar para o público em geral, para percebermos todos o que é que está a acontecer? A nossa awareness, a nossa atenção para esse problema é cada vez maior. Todos. E a nossa cultura, a nossa cultura científica, para absorver isso também ou não? Falando do exemplo específico de Portugal, em Portugal,
pelo menos até à pandemia. Vamos ver agora como é que isto se traduz daqui para a frente, mas eu creio que não terá mudado muito nesse sentido. Sempre houve muito boa recepção dos cientistas. Nós somos bem recebidos de uma forma geral. Tem boa imprensa? Sim, penso que sim. Então, mas olha, deixa-me perguntar-te. Tu escreves agora regularmente, lemos-te na Visão, tu escreves artigos em particular sobre o cancro. Os teus artigos, até pela própria linguagem e a própria complexidade do tema, se estivessem escritos num jornal tabloide, muito provavelmente muitas das pessoas não compreenderiam alguns conceitos que lá estão. Quer dizer, tanto lá, a questão da linguagem e da dificuldade, por isso, estão os cientistas a aproximar-se dessa linguagem natural e disponíveis para sacrificar o rigor absoluto pela comunicação mais aberta? Nesse caso não posso falar por todos, mas a maior parte dos institutos hoje em dia têm, há uns anos esta parte, mas hoje em dia têm unidades de comunicação, em primeiro lugar. Ou seja, essa atenção a comunicar com o público em geral da forma mais clara é neste momento uma realidade. Ou seja, nós somos alertados para essa necessidade. Depois, há evidentemente, vamos lá ver, pessoas com mais jeito, mais vontade e outras com menos jeito, menos vontade. Isso é o que é. Como sempre. Como sempre, em tudo, não é? Não somos todos talhados para fazer a mesma coisa. Agora, que hoje em dia é algo que estamos todos cientes de ser absolutamente essencial, comunicarmos bem a nossa ciência e mais, aquilo que eu disse há bocado, conseguirmos filtrar a ciência que é boa, para o público em geral ter a noção de que aquilo é feito com os, se quisermos, controles de qualidade adequados, versus aquela que é apenas as fake news e que são assim parangonas e que são coisas assim absolutamente excepcionais. Ou seja, estamos alerta para isso, eu creio que sim. Vamos fechar esta conversa. O que é que tu sonhas? Como é que tu te sonhas nos próximos 10 anos conseguir encontrar o quê? Tens isso claro na tua cabeça? O que é que tu gostavas de resolver assim para é estar difícil, pôr assim uma ideia concreta é difícil, não quero parecer vago, mas enquanto as perguntas que vão surgindo forem desafiantes, sei lá, conto-te muito rapidamente aquilo que estava a dizer há bocadinho, e por isso é que eu me repito, porque depois nós somos de obsessões, não é? De que forma é que as células de cancro da mama interagem com as paredes dos vasos por onde vão sair para fazer metástases? Isto é uma coisa que nos fascina e neste momento não te sei dizer como. Ou seja, temos algumas pistas, temos algumas ideias, temos algumas hipóteses. Isso vai nos entreter, se calhar durante mais X anos. Surgirão certamente outras perguntas. Um objetivo macro, vamos lá ver. O grande problema do cancro, o cancro da mama concretamente, da nossa atenção, são as metástases. A formação de tumores secundários. As metástases, do ponto de vista clínico, do ponto de vista biológico, são problemas clínicos e são problemas complexos, biologicamente falando. Eu gostaria que a nossa investigação, já contribuímos a alguma coisa, contribuísse para melhorar a nossa compreensão desse processo. Se nós dessemos armas aos clínicos para conseguir, por exemplo, a doente apresenta-se no dia 1 e é diagnosticada com o tumor X e tem uma probabilidade Y de vir a desenvolver metástases, imagina que conseguimos atribuir de facto números quantitativos e dizer esta pessoa deve ser vigiada, deve ser tratada com o fármaco 1, 2 ou 3, isto seria extraordinário. Com mais agressividade ou menos agressividade. Exatamente. E com isso conseguir, lá está, incorporar conhecimento na Exatamente. Resposta à necessidade da pessoa. Exatamente. Muito bem, Sérgio Dias, muito obrigado por esta conversa. Obrigado eu.